a mais um episódio do AVC Cast, um podcast com informações de qualidade sobre a doença que mais mata no Brasil e a doença que mais incapacita pessoas no mundo, o acidente vascular cerebral. E hoje, somado aos episódios anteriores, vamos continuar numa abordagem com a equipe multiprofissional que atende esses pacientes e também seus familiares. E estou aqui hoje com duas convidadas muito especiais. Elas são assistentes sociais, a Grace e a Sandra. Obrigado pela presença, meninas. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Que legal. E nós conversávamos aqui agora há pouco tempo sobre a denominação, né? Vocês são formadas em serviço social e a profissão chama assistente social. Bom, primeiramente, o que faz um assistente social e qual é o papel dele dentro de um ambiente hospitalar? Então, o assistente social, ele é o profissional, né, que atua no campo dos direitos, né, do direito social, no setor hospitalar. O que ele faz? Ele faz aquela ponte que é a família e o paciente, encaminhamento ao Ministério Público, à rede do município, né? As pessoas, né, pensam, mas assistente social dentro do hospital, né? Vamos então ligar lá, pedir para ela fazer uma ligação. É muito além disso, né? Existe pacientes, né, que internam, né, no hospital e a família, né, naquela tumulto, né, que a gente fala, o conflito ali familiar, a gente acaba estando dentro do núcleo da família ali, sabendo como lidar com essas situações, organização familiar, né? E eu acho que é isso. Quiseres continuar. Além disso, vem situações para o serviço social, onde vem o paciente desconhecido, encontrado na rua, desacordado, veio com bombeiro, ninguém sabe de onde, e aí isso vem para o serviço social, onde a gente faz toda uma busca. Enquanto o paciente está desacordado, que a gente não consegue falar com ele, a gente fica no aguardo que alguém, né, venha em busca. Após um período de 12, 24 horas, a gente acaba colocando em redes sociais para ver, né, se algum familiar reconhece, se não reconhece. Sempre cuidando para não colocar muito em evidência quem é a pessoa, né? Então, assim, não expor muito aquela pessoa que tá ali, como que tá, como não tá, né? Então, assim, normalmente a gente consegue que a família venha, Sim. que a família reconheça. Outras situações são pacientes sem documento que acaba vindo para o serviço social. Às vezes o serviço social faz um uma processo de busca. investigação, a gente Isso. fala. Entra em contato com o CRAS, entra em contato com o ESF, com os AGs, para saber, né, se tem cadastro, se não tem no município. Então, assim, o trabalho do serviço social, de fato, não é somente a ligação para um familiar, e sim toda uma busca, né? O trabalho multiprofissional que a gente faz, quando o médico entra em contato, quando a nutrição entra em contato para a gente estar orientando questões de medicação de alto custo, onde vai, como faz, né? Questão de concessão de oxigênio, que também é todo um processo que passa pelo serviço social. Então, são várias situações que algumas pessoas não entendem, né? Até mesmo a equipe, muitas vezes, não tem essa compreensão. Hoje, nós trabalhamos num hospital que a gente percebe que a equipe tem um pouco mais de conhecimento do trabalho de serviço social. Mas que isso foi se construindo ao longo dos tempos, assim. Não é uma coisa que já vem de tempos, e sim foi uma construção. Sem dúvida, o serviço social hoje dentro do hospital, ele é um serviço essencial. Não tem como funcionar um hospital, especialmente um hospital público, sem o serviço social dentro, né? E dentro do que vocês trabalham lá no hospital, existem algumas rotinas que vocês seguem e principalmente quando alguém da equipe
multiprofissional que você citou, Grace, o médico, o outro profissional fisioterapeuta, quando alguém solicita vocês vão conversar também com o paciente, com os familiares, existe uma anamnese, vocês chamam assim também, Sim. anamnese, quais são as informações importantes ali que vocês buscam nesse primeiro atendimento a um paciente? A gente não tem uma anamnese, uma ficha Um pronta. padrão, Não Sim. temos. É muito pessoal de Sim. cada profissional, né? certo? Mas sim, a gente vai até o paciente. Se o paciente tem condição responsiva, a gente conversa diretamente com ele, depois com a família, para ver se tem alguma questão de vulnerabilidade social, se a família tem alguma dúvida. Nem sempre pessoas em situação de vulnerabilidade são as únicas que têm dúvidas. Às Sem vezes, dúvida. as pessoas que estão no hospital e que têm uma condição social mais alta têm muitas dúvidas também, que o serviço social acaba intervindo e auxiliando, orientando questões de benefício, aposentadoria, auxílio-doença. Para as pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente encaminha benefício de prestação continuada, onde eles podem ir, onde eles conseguem acessar. Então, a gente acaba fazendo essas orientações, não diretamente com uma anamnese pronta. Ok, entendi. Então, conforme a demanda vem aparecendo, a gente vai fazendo a abordagem. Legal. E dentro desse contexto que você falou sobre os direitos e sobre os benefícios, né? Você citou alguns. Vocês podem esclarecer para a gente esses benefícios? Sim. O paciente com AVC, né? Joia. Acontece que muito desses pacientes, eles tinham uma vida ativa, eles tinham um salário, muitas vezes eram provedores da família. E acontece, né? E essa situação acabam indo para o hospital, ficam debilitadas, saúde fragilizada, muitas vezes perde visão, né? Então a família se pega naquele desespero e nos procura. Meu Deus, e agora? O que a gente pode fazer, né? Existe 3 benefícios, né? Que a gente pode fazer o encaminhamento e dar ali as primeiras coordenadas para a família, né? Acessar. Que seria o benefício por invalidez, né? Também o BPC LOAS, mas precisa se enquadrar em alguns requisitos, né? Que é a renda per capita e também o auxílio doença. Esses 3 benefícios, o familiar vai fazer o acesso no canal do INSS, na plataforma, a gente faz todas as orientações, se necessário a gente encaminha para a rede do município e também a gente conversa com a família, porque tem alguns critérios, cada benefício precisa de critérios, né? Certo. O benefício ali de invalidez, ele precisa que o paciente precisa ficar inválido, né? Então, o BPC LOAS, ele precisa ter algum agravo, a perca de visão, de movimento. Já o auxílio-doença é aquele AVC que ele pode voltar a caminhar, então não ele passa de tempo em tempo por perícia, por análise, então são os benefícios que a gente dá o encaminhamento. Legal. E o que é o BPC LOAS? É o benefício de prestação continuada. São para pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade social e que estão incapazes para o trabalho. Isso, Entendi. Então, ele não consegue trabalhar. isso. Legal. E aí tem que ter uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo mensal, né? Então, uma família de 4 pessoas teria que receber mensalmente um salário mínimo. Entendi. Isso. Se ele tem isso, ou menos que isso, ele tem direito a esse Isso, benefício. O isso. CRAS, a gente normalmente, quando é situação de benefício de prestação continuada, que é o BPC LOAS, a gente encaminha para o CRAS, porque o CRAS faz todo esse processo para a família e já vê se ela está enquadrada, né? Em Legal. todos os critérios. E o que é o CRAS? O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. É o Legal. equipamento aqui, né, do município, todos os municípios têm a referência, né, que tem em Blumenau a gente conta com 5 unidades, né? 7 unidades. 7 CRAS. E daí ele delimita ali o perímetro, né, urbano e fica a referência, o equipamento. Lá
a população consegue, né, o usuário consegue acessar dúvidas, tem assistente social, tem psicólogo, então assim lá ele tem um amparo muito grande nessas situações. Que ótimo. E nós, quanto assistente social, o nosso contato com a rede do município é muito grande, assim, o nosso vínculo, né? Porque tudo que há necessidade, a gente dá prioridade e faz o encaminhamento. Joia. E o médico também pode encaminhar um paciente ao CRAS, por exemplo, ele está num serviço Pode, onde não tem um assistente social ali, ou porque é um final de Sim. semana, eventualmente, e pode. ele Ele viu que pode. aquele paciente poderia ter um auxílio do serviço social. Ele pode fazer uma cartinha ao CRAS, Pode. Sim, encaminha o pode. paciente. Aham, tem Legal. o e-mail, né? O interessante mesmo é encaminhar diretamente, né, para a central, né, para o setor que é responsável pelas unidades de equipamento, que é o CREAS. Aqui em Blumenau a gente conta com 2. Então, fazer o encaminhamento via e-mail, relatar o ocorrido, os fatos, né, ali presenciados, né, Joia. todo o conflito. E dali em diante eles vão dar o encaminhamento, né, necessário. Eles vão ver onde que essa família reside no município, né? Então, dali em diante eles Legal. conseguem os atendimentos E necessários. esses benefícios não necessariamente tem que ter um advogado intermediando isso, Não. né? Na verdade, o próprio serviço social orienta e a Isso. família procura diretamente a rede do Isso. Do município. O INSS CRAS também. não precisa nada de município. Não. O INSS, nada de advogado, Advogado. desculpa. É. E o INSS também não necessariamente, a não ser que o paciente teve um AVC, está incapacitado para, não está responsivo, incapacitado para assinar, para responder, né? Então, assim, aquela pessoa vai ter que pegar um advogado Ok, para fazer a tutela ok. do paciente. Pra Por quê? Porque ele vai ter que responder por aquela pessoa que atualmente não está respondendo por ela mesma. Entendi. E aí, nesse caso de tutela e curatela, o paciente teria que ter um processo judicial Isso. para poder responder por aquela Isso. pessoa. Isso. Entendi. Isso é uma realmente. demanda do serviço social que De hoje a gente encaminhamento. de encaminhamento. Entendi, isso faz parte também. Blumenau conta com a defensoria pública, então quando a família não tem condições financeiras, a gente faz o encaminhamento para a defensoria pública. Tá. Muitas famílias têm condições, já tem um advogado que atende, então a gente só faz a orientação e eles conversam com o defensor deles, né, ali. Ótimo. E alguma coisa para frisar nesse ponto, eu acho. Não, eu acho que é isso. Não, quando o paciente responde por ele, mas está acamado, não consegue, por exemplo, ir ao banco para suprir as necessidades, ele é o provedor. Esse familiar que está como responsável por ele pode ir daí sem advogado a um cartório e fazer uma procuração, desde que esse paciente consiga assinar e responder que autoriza que aquela pessoa pode estar acessando, né, os bens, enfim, para fazer tudo o que precisa para pagar, enfim, Entendi. as contas, né? Isso também o serviço social encaminha no hospital e orienta a família. Legal. E nesse ponto também o médico está muito envolvido. Porque Isso. O contato ali com o médico e a assistente social precisa ter, justamente Sim. porque precisa documentação. Exato. emitida Porque às pelo vezes o médico. paciente ele não anda e ele está com as suas funções mentais preservadas, né? Isso. E ele consegue realmente apontar quem ele quer que o represente. Isso. Outras vezes não. Outras vezes ele não anda, mas ele não está com as suas faculdades mentais em dia e a gente também vai ter que barrar isso porque a gente sabe hoje que existem famílias e famílias, Exatamente. né? Então tem pessoas que às vezes falam que querem cuidar, mas na verdade querem ficar responsável pelo dinheiro e não necessariamente vai cuidar. Isso é um ponto que não cabe a gente, né? Mas nós temos que fazer o nosso relatório baseado naquilo que a gente está vendo do paciente. Exatamente. E dentro desse ambiente hospitalar, vocês acabam que atuam em todos os setores do hospital. Existe alguma coisa diferente em relação ao atendimento do paciente com AVC? Como, por exemplo, o paciente que chegou e fez uma cirurgia, às vezes abdominal, mas que ele está super acordado, não tem déficit nenhum, conversa. Existe alguma peculiaridade do AVC ou vocês acham que
é parecido no geral? Não, existe diferença, uma diferença grande, né? Porque o paciente que passa por procedimento cirúrgico consegue conversar, a gente consegue até dar o atendimento, fazer o nosso atendimento, a nossa abordagem ali com o paciente, junto com a família. Agora, o paciente que, né, tem um AVC, ele não consegue muitas vezes falar, então a família fica ali. Outra situação também importante, que quando o paciente ele precisa, né, a curatela, a família fazer ali o processo de curatela, é importante o médico, junto com o assistente social, fazer a reunião familiar para ver quem que é a pessoa mais habilitada para fazer o processo de curatela, Joia. né? E é justamente isso, assim, a abordagem nossa, um paciente com AVC, o foco é a família. A gente entender o contexto familiar, entender como é que flui ali o contexto dentro da residência, quais que são as pessoas mais próximas. Muitas vezes o paciente, ele não tem família, ele tem amigos, mas são amigos, não tem uma rede de apoio, né? Então, há uma diferença. E a gente precisa fazer a nossa intervenção muito bem realizada quando ocorre esse tipo de situação. Uhum. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né, no serviço onde tem um atendimento com AVC, que o serviço social funciona muito bem. É um serviço ativo. Ele vai atrás, ele faz busca ativa, ele entende que aquele paciente, aquela família precisa de ajuda, né? Então, conversa com as equipes, conversa com os profissionais envolvidos ali, e isso faz toda a diferença para a família. Porque a família, claro que são muitas dúvidas, muitas angústias, é um momento é um acidente vascular, então é súbito. E aí ninguém está preparado para ter um AVC ou para ter um familiar com AVC, né? E essa abordagem da equipe multiprofissional que vocês então estão incluídas faz toda a diferença no cuidado desse paciente depois, né? E dentro dessa rotina ali, com os outros profissionais, com as outras equipes, vocês têm um contato, no geral, em alguma round ou algumas corridas de leito? Vocês participam disso também? Tem participação nos rounds, sim. Nós somos hoje 4 assistentes sociais, uma é do transplante, e as outras 3, então, ficam no setor e atendem, né, e participam de todos os rounds. Ótimo. Uma de cada, a gente acaba se dividindo, porque senão a gente também não Não dá consegue. Tem round na UTI, né? round na unidade de AVC, round... Isso. Então, a gente acaba se dividindo, então cada uma participa em algum momento, né, dos rounds e acaba tendo essa interação com toda a equipe multiprofissional e vendo, às vezes, coisas que a gente talvez não tinha percebido anteriormente, que acabam sendo trazidas. Então, é de extrema importância a nossa participação. Né? É uma profissão e complementa. essa troca. Complementa a outra, né? Exatamente. É uma informação que vocês trazem pra gente, às vezes. Olha, esse paciente, e na verdade, ele não estava tomando esse remédio, a gente conversou com o filho, ele falou que já estava muito tempo sem fazer o tratamento adequado, né? Mas ele falou que tomava e a gente acaba notando que tomava e não conseguimos conversar com a família. Às vezes vocês trazem informações do contexto familiar, de como que mora. Muitas vezes, olha, vamos ter que ver para onde que nós vamos dar alta para esse paciente depois, porque ele não tem condição de voltar para casa dele. Essa previsão de alta também é muito importante, justamente nas reuniões, os profissionais trocarem esse tipo de informação para nós, que somos do serviço social, e a gente fazer a intervenção ali com a família, a organização. Por quê? O que um paciente com AVC ele necessita? De acessibilidade na residência. Exato. De equipamentos que antes não eram usados, cadeira de roda, muitas vezes cama hospitalar, cadeira de banho, andador, né? Então, assim, é uma dinâmica, vai mudar aquele contexto familiar, vai mudar aquela residência, né? O ambiente, muitas vezes, a casa de 2 pisos, o paciente dormia no andar superior, mas ele vai passar a ter o quarto no inferior, por causa justamente da acessibilidade. E assim, todo mundo trabalha, né? Como que rotina. fica, né? Hoje é uma pessoa que está dependente. Exatamente. Não sabe se vai ficar dependente, mas existe possibilidade, Sim, dependendo de grande. cada caso. Sim. Né? Então, assim, tem pessoas que daqui a pouco se reabilitam e estão muito bem. E aí conseguem ter uma vida dita normal.
outras não. E aí, como é que fica essa família? Então, a gente, nos rounds, quando vem essa previsão de alta, ou muitas vezes os profissionais até solicitam que a gente converse antes com a família, a gente já vai colocando a família para pensar no pós-alta. Isso. Né? Já vão pensando, pessoal, como é que vai ser esse pós-alta? Estão organizados? Essa é a nossa fala. Tem que se organizar, vão Exatamente. pensando. Porque muitas vezes a família acha que o paciente chegou com um AVC, ele teve um déficit neurológico, ele ficou um lado do corpo paralisado, ele ficou sem falar, muitas vezes ficou sem conseguir enxergar com clareza, e ela acha que ele vai melhorar. Isso. E vai receber alta igual era antes, né? Então a família não se prepara para recebê-lo de uma forma atual, que ele vai reabilitar, pode ser que vai melhorar, mas pode ser que não. Então essa conversa, com certeza, eu sempre fui defensor disso, do planejamento da alta, porque não é chegar hoje e falar tá de alta. Não, peraí. Não. Como assim, né? Precisa Tô dessa de alta, Precisa não, ser como uma é que eu vou organização. como é que eu vou receber ele? Muitos acabam negligenciando muitas vezes essa informação, né? E aí, já viu alguma coisa lá no centro de saúde, no posto de saúde perto da sua casa? Já deu uma olhada naquela orientação que eu te dei semana passada? Não, nem olhei ainda, nem tive tempo ainda. Isso. E acabam que negligenciam. E também a gente não pode ficar com o paciente no hospital para sempre, né? Porque não é um Exatamente. ambiente para um paciente de alta permanecer. Exatamente. Então, com certeza, esse planejamento é muito importante e eu acho isso um dos muitos pontos importantes do serviço social, que é fazer esse acolhimento com a família e principalmente a orientação, né? Não é só acolher e vem cá dar um abraço, não. É, olha, aconteceu isso, pés no chão, a partir de agora é assim, vamos ter que tentar seguir por esse caminho, por outro. E isso é dinâmico, né? Muitas vezes a gente vai por um caminho que às vezes não dá tão certo e a gente tem que mudar a trajetória e tá tudo bem. Mas é importante deixar essa família bem orientada de onde procurar, onde pedir ajuda depois, né? O serviço social realmente faz essa diferença. E esse suporte, como eu falei, é emocional, que também é importante. Muito Né? importante. Não dá para chegar lá e já chegar com os pés no chão. Calma, Não dá para bombardear. vamos conhecer primeiro a família. E como que funciona isso para vocês ali dentro do hospital que Então, vivem... A gente percebe, assim, que como o paciente, ele tá naquela situação, né? Naquele quadro, a família, ela fica com o lado sentimental. Ela fica bem complicado, assim. Principalmente, o esposo sofreu um AVC, a esposa, né? Ela fica fragilizada emocionalmente, assim, de uma maneira que a gente percebe. Ela nem entende muito, nem raciocina no momento do atendimento que a gente tá falando, porque é muita informação. É informação do médico, da enfermagem, do serviço social, né? Então, assim, o que a gente faz? A gente retorna ao setor, a gente solicita para o setor de psicologia, né? E fazer o atendimento, a abordagem deles, né? Para a pessoa, né, falar o que está sentindo. Sim. Porque quando a gente vê essas necessidades, a gente dá o encaminhamento, né? A gente pede o auxílio do colega. Joia, inclusive principalmente para o acompanhante, né? Isso Que às mesmo. vezes as pessoas pensam que o foco nosso é só o paciente. Não, a E não tem família. como, né? Tem que ter Porque justamente esse paciente ele vai ter que ter a família para acolher. Então a família também precisa estar bem. Aham, E muitas vezes mora só o marido e a esposa, né? exatamente. E aí, às vezes, o casal é idoso. Muito E aí, Como os é que filhos fica? não moram próximos, né? Então, assim, tem muito contato, tem rede de apoio, mas de longe, não próximo, né? Por quê? Porque, vamos supor, os meus pais sempre foram muito saudáveis. E hoje eles tiveram um AVC, e um deles teve um AVC, né? Então, assim, a instabilidade emocional vai acontecer, né? É que nem você falou, assim, ninguém está preparado. Ninguém. É um acidente, né? Então, assim, é difícil. E aí a gente percebe muito, assim, que precisa tanto do serviço social quanto da psicologia. Muitas vezes a gente faz a intervenção em conjunto, né? Com o médico junto também, Sim, já claro. fizemos algumas vezes. E a gente vê da importância e o quanto isso a família valoriza também, sabe? é. Pela atenção que a gente está dando, pela orientação que a gente está dando, porque
Nossa, eu tô perdido, e agora? É muito Exatamente. importante a família se sentir acolhida por nós, assim. É. A gente vê o tanto que isso faz diferença na vida deles. Sem dúvida. E o acolhimento do assistente social é muito legal, porque é uma abordagem bem tranquila, eu acho, Isso. né? E eu vejo que na maioria dos pacientes que eu acompanhei ali em conjunto, que eu precisei de vocês, é que a família recebe muito bem vocês, né? O que que vocês percebem assim, em relação a isso, a família? Vocês percebem que, no geral, as famílias recebem bem? Tem No algum geral, problema, sim. às vezes? Como é Acho que que é? no geral, No geral, sim, sim, né? só que tem situações que a gente chega, a gente apresenta, olha, a gente é assistente social, né, aqui da unidade hospitalar, a gente queria conversar um pouquinho. Daí a pessoa olha, mas como assim? O que eu fiz? Não, calma, é só para entender a dinâmica familiar, né? Pra gente fazer alguma orientação, dúvidas que vocês tenham, né? Tá. Mas assim, a gente fica à disposição, né? Mesmo que não haja necessidade, é muito importante essa demanda passar pela gente, para a família entender, o paciente saber que tem o serviço social ali dentro da unidade hospitalar, que nós estamos prontos, né, para acolher, para encaminhar, para dar o direcionamento, né, necessário quando houver. É, porque fora do ambiente hospitalar, toda vez que se fala num serviço social, acho que é uma coisa ruim, né? Isso. Viu o que que eu fiz? Alguém Por que me que vocês- denunciou. Por que que vocês estão aqui, né? Por que que vocês vieram aqui em casa? Isso. É, legal. E quais são, na opinião de vocês, os grandes desafios que tem hoje o assistente social num contexto geral dentro do Brasil, porque é uma profissão pouco conhecida Sim. e, infelizmente, é uma profissão desvalorizada, né, no nosso país. Eu não sei dizer fora daqui, mas como que vocês enxergam esse contexto do serviço social, tanto fora quanto dentro do ambiente hospitalar? Olha, o serviço social é uma profissão, assim, extremamente importante, né? Seja na saúde, educação, no serviço social, né? E as pessoas precisam entender isso, né? De uma maneira, assim, que faça, né? A diferença. E eu acredito, assim, que a gente tem muito que crescer. A gente já cresceu, já se desenvolveu nos últimos 20 anos, assim, né, a gente tem muitas vitórias, né, dentro da nossa profissão, né, muitas lutas e conquistas, mas a gente ainda tem muito, né, que conquistar, a gente tá ainda, né, o nosso piso ali tá... Então, Tá numa luta? Tá numa luta, já passou por algumas comissões, todas aprovadas. Eu acho que faltam 2 ou 3 comissões aprovar. Então, assim, a gente está sendo vistas. De Ótimo, certa já é forma, alguma a gente coisa. está. E Tá tem que conseguindo. lembrar que é uma política pública, né? Isso. Então, a Sim. gente pode atuar em qualquer área, Isso. né? Então, Seja na assim, privada. o serviço social não tá ali para fornecer cesta básica, Não, como não é isso. era sempre conhecida por esse fato, né? Exato. Tá para dar. A gente não tá para dar nada. A gente tá para orientar, para encaminhar, né? Então, assim, ainda algumas pessoas têm essa visão, como se um assistente social não pudesse trabalhar no privado, né? Porque no privado, o patamar socioeconômico, teoricamente, é mais elevado do que no serviço público. E não é, né? Porque quem está no SUS e não tem um plano tem uma situação vulnerável. Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes a É. pessoa está no SUS por opção. Sim, Né? muitas vezes. Porque para que eu vou pagar um plano? Eu nunca Isso. fico doente com o dinheiro que eu pago um plano. Aham. Eu guardo e quando eu precisar, eu pago. Né? Então, assim, não é por isso que ele não vai precisar do atendimento do serviço social. Sem dúvida. Porque que nem o AVC, como é um acidente, tu não sabe se vai acontecer ou não, independente da tua situação socioeconômica. Exatamente. Então, esse é um desafio ainda muito grande, eu penso, pelo menos, das pessoas verem por esse lado, sabe? Por esse ângulo, que a gente pode estar inserido, o profissional pode estar inserido em qualquer área, independente de ser saúde, de ser educação, de ser numa empresa privada, né? Então, acho que isso é bem importante, e isso a gente ainda engatinha em alguns momentos. É, eu acho que sim. Isso é uma coisa que precisa ainda ter uma expansão dessas informações de uma maneira mais efetiva, talvez, né? Isso. Mas com certeza vocês são muito vistas, vocês são muito lembradas e na maioria das vezes
por coisas boas, né? Com carinho, porque auxiliam muito, falando como médico ali, auxiliam muito a gente e sempre só elogios para vocês, os familiares que recebem vocês, assim, é muita coisa boa. Bom, meninas, foi muito bom esse episódio. Toda vez que eu faço um podcast aqui, eu aprendo muito. Eu acho que esse é um ganho muito grande de estar podendo contribuir de certa forma, mas principalmente que a gente contribui para a gente mesmo, né? Eu costumo dizer que se a gente consegue aprender alguma coisinha todo dia, a gente sempre está evoluindo. E os podcasts têm me gerado um conteúdo e informações muito legais. Queria que vocês deixassem uma informação para o pessoal de casa, quem está nos assistindo, e se uma pessoa, pelo menos que estiver assistindo esse episódio, entender e se beneficiar de alguma forma desse conteúdo, já valeu a pena. E a gente tá aqui hoje, tá? Podem olhar para essa câmera e dar as suas considerações finais, ou se quiserem falar mais alguma coisa, podem ficar bem à vontade. Então, primeiramente, né, a gente quer que a população saiba que existe assistente social dentro da unidade hospitalar. A gente está ali para orientação, para acolher a família, o paciente, né, auxiliar principalmente na organização familiar, né, porque muitas vezes a gente sabe que uma doença interfere no todo o contexto, organização, rotina da família. Então, tem o profissional ali disposto a dar esse amparo, né? Dar esse encaminhamento. Lembrando que o assistente social não está lá nunca para julgar a família. Isso mesmo. E sim para atender, acolher, orientar e encaminhar da melhor forma possível. Legal. Acho que é isso. Meninas, obrigado. Sandra, obrigado pela presença. É um foi prazer ótimo. estar aqui. Grace, obrigado. Igualmente, obrigada pelo convite. A gente ficou bem contente. Bem animadas para Legal. vir. Né? Falar um Foi um pouquinho, né? prazer. Claro, esse é o objetivo, né? Então, pessoal, encerramos agora mais um episódio do AVC Cast. Espero que vocês tenham gostado. Se souber de alguém que precisa ou que possa se beneficiar desse conteúdo, encaminha também. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço e até a próxima.